Olá, graça e paz a todos queridos, salmodiando na palavra do Senhor. Hoje nós leremos o Salmo 64, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente, armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração, todos se gloriam. O título deste salmo é Proteção contra os inimigos. Uma coisa que nós observamos claramente aqui nas palavras de Davi são aquelas pessoas que intentam contra a honra, intentam contra a verdade diante de outras pessoas. Uma coisa que nós observamos aqui nas palavras de Davi e que ele cita algumas vezes, no versículo 4 ele fala de oculto, depois ele fala de secretamente, e também as palavras destes que proferem mentiras e enganos, quem nos verá? Ou seja, muitas pessoas que infelizmente tendem a armar ciladas para outros com mentiras, com inverdades, ou que abrem as suas bocas para falarem mal ou para fazerem mal ao outro. O que nós percebemos aqui claramente é que a atitude dessas pessoas sempre serão em secreto, sempre serão de uma forma oculta, sempre serão de uma forma que prejudique o outro, mas que procura a todo custo não se aparecer ou não se colocar diante da situação, onde secretamente planejam, secretamente premeditam para fazer o mal, e ainda como o próprio salmista vai dizer, eles armam ciladas secretamente e ainda dizem, quem nos verá? Ou seja, quem saberá que fomos nós? Quem saberá que fui eu que falei isso? Eu que criei essa mentira, inventei esta situação. Então, nas mentiras, todas aquelas pessoas que assim o fazem, creem que nunca ninguém descobrirão. Mas nós temos até um ditado popular que diz que mentira tem pernas curtas, e é uma grande verdade, porque Deus não deixa em oculto a mentira. A verdade Deus sempre traz à tona. E o que Davi ele vai dizer exatamente isso, os seus inimigos, eles intentam constantemente fazer mal e tentam se ocultar para que ninguém saiba que estão fazendo mal ou estão criando todo o mal. Mas uma das coisas também que Davi aqui destaca é que estas pessoas, ou as pessoas que agem assim, elas, a partir do versículo 8, Davi vai dizer que dissarte, ou seja, serão levados a tropeçar essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, tropeçarão na sua própria língua. É isso que o versículo 8 diz, a própria língua se voltará contra eles, todos os que o veem meneiem a cabeça. Ou seja, as pessoas que usam a sua língua para fazer o mal, a sua própria língua se voltará contra ele. As pessoas descobrirão que tipo de pessoas são essas e dizem que passarão, verão e balançarão a sua cabeça, dizendo que feio, que triste, que lamentável a atitude de fulano ou de ciclano. Diz que todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Por quê?
porque certamente Deus não aprova a atitude dessas pessoas e Deus assim condena. E todas as pessoas, vendo o agir de Deus em condenar estes ímpios, temerão ao Senhor e de fato anunciarão o que Deus faz contra a mentira, contra o erro e contra o engano. Em contrapartida, aqueles que temem ao Senhor, os justos, como o versículo 10, último versículo, vai dizer, se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Nós, como servos do Senhor Jesus, de fato estejamos enquadrados neste versículo, nos alegrando no Senhor por sermos justos e por sermos retos de coração, e de forma alguma e em momento algum nos enquadrarmos naqueles em que proferem erros e proferem mentiras, principalmente para trazer dano ao seu próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa língua e do nosso coração, porque nós possamos assim, o que sair das nossas bocas, glorificar o Senhor e fazer o bem, de forma alguma, em momento algum, que as nossas palavras tragam mal ao outro. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja assim nos orientando através do seu Santo Espírito, cada palavra da nossa boca. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.